Olá malta! Hoje vamos falar sobre os filtros dos vossos motores. O que é que estes três filtros têm em comum? Fiquem para ver. Vamos começar aqui pelo filtro de combustível. Qual é que acham que é a importância de substituir um filtro de combustível a tempo e a horas? Conforme alguns de vós possam imaginar, a função do filtro de combustível não é só filtrar o gasóleo. Existe uma outra função inerente a este tipo de filtros de gasóleo. Se nós pudermos abrir um filtro de combustível por dentro, iremos verificar que o elemento filtrante chega apenas até uma certa zona do filtro. Normalmente um pouco mais de metade, por aqui assim. Então, esta parte aqui de baixo chama-se a zona de separação de água. Por isso é que, em alguns modelos, temos esta tampinha, que é para fazer a purga do filtro de combustível. Essa purga é dedicada apenas para tirar a água que tem no fundo. Nós tiramos a tampa, deixamos correr todo o líquido para dentro do recipiente. Esse líquido pode ser... ou seja, nesta tampa podemos ligar aqui um pequeno tubo, esse tubo ligar a um recipiente e desta forma conseguimos tirar todo o líquido sem fazer muita sujidade no automóvel. Até porque o combustível é bastante gorduroso, o gasóleo é bastante gorduroso e podemos causar algum problema no nosso carro ou na estrada e causar algum tipo de acidente. Outros modelos até têm, aqui nesta extremidade, um sensor de presença de água. Esses sensores funcionam bem, mas não são 100% fiáveis. Nós podemos ter água, até pode ser água diluída em combustível. Eu sei que eles não se misturam, mas podem-se quase diluir e o sensor não captar. Portanto, os filtros de combustível deste tipo aguentam bastante tempo sem serem substituídos. Nós, quando tiramos o filtro, conseguimos observar pelas fissuras, pelas ranhuras, o estado visual do filtro de combustível, mas não conseguimos verificar qual é que é o enchimento de água que ele tem. E vocês podem dizer, mas eu coloco combustível na Galp e na Repsol sempre e nunca tive problemas. E depois, quando comecei a pôr num sítio qualquer, na Prio, ou seja, logo for, começaram os problemas. Pode ter sido coincidência. Eu não tenho, para já, não tenho nenhum mal a dizer de nenhuma marca de combustíveis, mesmo as mais baratas, porque a cada 20 mil km eu substituo os meus filtros de combustível. De todos os carros. Dos meus. E porquê? Porque eu sei que é um facto que até as bombas mais antigas, que têm os depósitos ainda feitos, em vez de serem compósito, são feitos em metal, têm muita condensação, os depósitos das bombas de combustível. Têm muita condensação, e essa condensação passa para o combustível, e do combustível passa para o nosso carro, e é a função deste filtro, a outra função, separar a água, e nós temos que eliminar, seja a trocar o filtro, ou a fazer a purga. E por vezes pode coincidir vocês colocarem combustível noutro sítio e assumirem que a culpa foi dessas bombas. Quando as bombas mais antigas, até são as de renome, são as que têm mais água no combustível. É engraçado essa parte. Outra coisa que eu quero mostrar. Eu decidi mostrar este conjunto completo, não só o filtro, mas também o suporte, por causa destas pecinhas aqui. Muita gente se questiona para que é que servem. Já falei nesta aqui de baixo. É um sensor de presença de água. E há aqui mais uma peça intermédia e há aqui um sensor. Este sensor é um sensor de temperatura de combustível. E esta peça aqui ao meio é um aquecedor de combustível. Dependendo da temperatura exterior, ou seja, a unidade do motor vai buscar temperatura exterior, temperatura do motor e temperatura de combustível, e conforme essa informação e a gestão que ele entender, vai ou não ligar peço desculpa, vai ou não ligar aqui o aquecedor de combustível. Para países muito frios e para alturas do ano que são mais frias, ele irá ligar mais ou menos este aquecedor.
Isto serve para diluir um pouco mais o combustível, para ele não ficar tão espesso. Porque a injeção com Monorail, para a injeção com Monorail, o combustível deve estar o mais fluido possível. E isso consegue-se com temperatura. Portanto, temos aqui um suporte de filtro de combustível, que tem as ligações entrada e saída. Temos aqui um sensor de temperatura, de como é que está o combustível. Temos um atuador, caso seja atuador, eu chamo-lhe atuador porque ele recebe energia para fazer uma função. Temos aqui um aquecedor para fazer o aquecimento caso seja necessário. Temos um filtro que faz duas funções de filtragem de partículas e de separação de água. Essa separação é lenta, como podem compreender, e se tiver muita quantidade de água no combustível, ele vai ser imediatamente admitido pelo motor. E aqui em baixo temos, ou não, depende dos modelos, um sensor de presença de água. Falando em admissão de água pelo combustível, a consequência de um motor como um Monorail ou outro qualquer a gasóleo consumir água pelo combustível é cavitação na bomba de alta pressão ou bomba injetora e nos injetores. A cavitação é um fenómeno que acontece nos líquidos quando existe bolhas de ar. A água não é ar, eu sei, mas tem ar na sua composição. Tem ar, quer dizer, tem oxigênio. Com a turbulência, com a pressão da bomba injetora e dos injetores e da bomba de alta pressão, a água vai evaporar. Com a temperatura ela evapora. Ao evaporar, cria ar quente, mas ar, e esse ar vai atingir tal pressão que vai rebentar, vai haver micro implosões dentro do combustível. Essas implosões comem o metal. Esse fenómeno também acontece nas barragens, por exemplo. Quando as turbinas estão a ser impelidas pela água, essa água também leva ar, não é? E com a pressão da água é tanta, essas bolhas de ar, imagina que uma bolha de ar deste tamanho, explode e ao explodir, se estiver a tocar em algum lado, em alguma pá metálica da turbina, vai comer um bom bocado dessa turbina. Isto não acontece em dias, acontece em meses ou anos. Filtros de ar. O filtro do ar tem uma função de filtrar o ar que entra dentro do motor, que é admitido pelo motor. Seja este motor turbo ou não, seja um motor Wankel, diesel, gasolina, seja lá o que for. Eu tenho visto algumas coisas que acho que não estão corretas em relação a filtros de ar, filtros de habitáculo. Já falei sobre os filtros de habitáculo. Por falar nisso, tenho que dizer qual é que é a idade daquele filtro. O filtro do ar novo tem uma certa passagem, uma certa resistência à passagem do ar. Por isso é que nós sabemos que quando colocamos um filtro de rendimento, o carro fica com mais potência, etc. Por aí fora. Ou supostamente ficaria. Há outra preocupação que devem ter com o filtro de ar de admissão do carro. Quando o filtro começa a ficar bastante sujo, vamos aqui imaginar que é aquele filtro de pólen que nós vimos no vídeo anterior, vai começar a passar lixo pelo filtro do ar. Imaginem que ele fica tão mal que até começa a abrir furos. E já vi isso acontecer. O que é que acham que esse lixo vai fazer? O que é que acham? Qual é que é o problema daquele pó, daquele lixo, terra, areia, seja lá o que for, vai fazer ao motor? Para já, antes de chegar ao motor, vai passar pelo medidor massa de ar. Logo aí, assim que passar pelo sensor, ardeu. Sensor de massa de ar à vida. Isso acontece muito nos 156 quando trocam o filtro de ar e não aspiram o fundo da caixa de filtro de ar. Depois de passar pelo sensor, vai para as válvulas, para as sedes de válvulas e vai ficar picado na sede de válvula. Vai ficar lixo entre a sede de válvula e a própria válvula. Perda de compressão pela válvula. E a seguir vai para dentro do cilindro. Esse lixo vai ficar entre a parede do cilindro e o pistão e vai se alojar nos segmentos. Ao alojar-se nos segmentos, vai haver... como é que é de explicar? A zona onde o segmento fica... só um minuto. Aqui temos um pistão.
Ora bem, aqui funcionam os segmentos, nesta cavidade, naquela e naquela, e o lixo vai entrar por este lado, por aqui assim, e vai começar a ficar aqui nesta zona. Esse lixo vai fazer com que haja, para já, a parede do cilindro vai ficar muito marcada com esse lixo. E depois, o segmento deve ter uma certa tolerância de trabalho entre estas paredes. Com esse lixo, vai haver tamanha corrosão que o segmento, que estas paredes começam a alargar, começam a ficar cada vez mais largas. E o segmento, este e os outros todos, começam a trabalhar neste sentido. E isso não pode acontecer. Ao trabalhar neste sentido, o que vai acontecer é que tanto vai perder compressão quando o pistão vem para cima, porque os gases conseguem-se passar por baixo e à volta dos segmentos, como começa também a queimar óleo. E vocês podem pensar, ou poderão pensar, que o problema dos carros queimarem óleo é só por causa dos óleos de má qualidade, dos filtros que não prestam, etc. E o problema, muitas vezes, do motor queimar óleo e perder compressão está numa coisa tão simples quanto isto. Um filtro de ar. E o que é que eu vejo muitas vezes que fico irritado? Olham para ele, tem um bocado de pó, fazem isto, vai para o sítio. E pior que isso, muitas vezes sopram. E ao soprar o que estão a fazer é abrir a porosidade do filtro. Estão a aumentar ainda mais a capacidade do lixo passar por entre o filtro. Mais uma vez, os filtros de ar não são assim tão caros. Não prejudiquem a parte interna do motor. Imaginem uma coisa, 156 acontece a toda a hora. Muda o filtro de ar, não limpou a caixa, vai o coisa ao ar. O medidor de massa de ar fica danificado. Quanto é que custa um medidor de massa de ar? É caro, não é? Quanto é que custa um filtro? Enfim, esta solução, acho que dá para este exemplo, acho que dá para todos os carros. Todos os carros que tenham filtro de ar, todos têm, não ignorem o filtro do ar. Eu mudo o meu à volta dos 20 mil km. Mais do que 20 mil km não mudo. Não deixo ficar. Além disso, há outra comparação que vocês podem fazer. Um motor a gasóleo, principalmente, durante o arranque precisa de muito ar. Os motores a gasóleo já são famintos por ar, por natureza. Então, durante um arranque, precisam mesmo de muito ar. E se tiverem um filtro muito entupido, o arranque vai ser mais difícil. Dá para ver a diferença. Então, se tiverem outros problemas associados com o arranque, se tiverem um filtro entupido, ainda vai ser pior. Vamos também falar aqui sobre filtros de óleo. Isto é todas as informações são relevantes, penso eu. Tal como o filtro de combustível, que há a dizer aqui alguns, acho que não é este que diz, a qualidade dos filtros, então aqueles que estão cobertos com chapa ainda mais importante, porque são mais facilmente falsificáveis. A qualidade dos filtros, do elemento filtrante, é muito importante. Carros que façam revisões com grandes distâncias, grandes intervalos, é ainda mais importante. Os filtros de qualidade superior não são feitos completamente com papel. Se vocês tiverem um filtro normal, lá dentro vai estar isto. Um papel mais ou menos simples. Nos filtros de qualidade, por isso é que às vezes são tão caros de origem, o produto que se usa é nafta. Eu acho que não estou enganado. Mas é um produto especial, um elemento filtrante específico para durar muito tempo. Nos filtros de óleo, vamos imaginar um filtro de óleo que é para mudar 30 em 30 mil. É um absurdo, mas é assim que funciona. Se vocês colocarem, se ele com 30 mil já é um absurdo com um filtro original, colocando um filtro da concorrência super barato e ninguém sabe de onde é que veio, com um elemento filtrante de papel normal lá dentro, é quase garantido que ao fim de 15 mil km lá dentro já não há papel nenhum. Já está tudo desfeito. E o óleo já está a passear lá por dentro e volta outra vez para o motor. Pouparam 2 ou 3 euros, ou 5, ou 10, e o motor está no lixo. E depois há motores a bater, e há motores a consumir óleo, e por aí fora. Pronto, já falámos sobre isso também aqui no filtro de ar. Seja lá de onde é que venha o filtro de óleo, seja de origem, seja de alguém da vossa confiança que os venda,
comprem, além de ser o filtro indicado, comprem filtros de qualidade. E não importa que diga Made in China. Porque também há muitas coisas boas também feitas na China. Têm que ser feitas com as especificações do fabricante. Filtros de óleo pela saúde do vosso motor. Filtro de combustível pela saúde do vosso sistema de injeção. E filtro de ar pela saúde do vosso motor, pela parte da admissão. Antes de mais, queria pedir desculpa aqui pelo ângulo da câmara. De vez em quando mexe-se. Aqui o meu suporte dos 300 não está a funcionar muito bem. Falei sobre este filtro há 2 vídeos atrás. Disse que ia dizer qual é que era a idade do filtro. Este filtro, sendo ele de fábrica, original, foi trocado com 3 anos de idade. Ao fim de 3 anos, vamos cá ver se vocês entendem melhor o que é que eu queria falar no outro vídeo. Espero que consigam ver. Não é só sujidade fina, é sujidade também mais grossa. É pelos, é muita coisa. E cheira muito mal este filtro. Portanto, este filtro tem 3 anos. E sim, ao fim do ano ele fica muito parecido com isto. Só que já está tão saturado que já não absorve muito mais. Estão a perceber? Ele ao fim do ano fica com um aspecto idêntico. Depois, com a saturação, não consegue mais sujar-se mais. Aqui também em relação ao filtro do ar, falei há pouco que o motor a diesel precisa de muito ar durante o arranque. Eu se calhar não me expliquei bem. O que eu queria dizer é que o ar está parado, quando o motor está desligado, e quando damos ao arranque o ar precisa de começar a movimentar. É esse início de movimento que, se for dificultado pelo filtro, o ar tem menos fluxo. Um fluxo mais lento, mais dificultado, porque o motor, mesmo turbo, o motor tem que puxar aquele ar e tem que o puxar através desta prisão. Se este filtro estiver muito, muito sujo, o ar vai estar mais preso e vai custar mais a sugar aquele ar. Então vocês podem ter um motor com um arranque mais lento, inclusive, porque a sucção é demasiada. Imaginem que tem uma borboleta no motor e está fechada, ou quase fechada. Se o filtro do ar estiver muito sujo, imaginem que isto é o filtro do ar do motor, o ar não vai conseguir começar a sua viagem tão facilmente porque está preso. Pronto, e era isto que eu queria só esclarecer. Outra coisa que eu também gostava de falar, muitos de vocês têm-me pedido certos vídeos, certo tipo de conteúdo. Eu tenho respondido, penso eu, a todos vós. Estou a preparar muito desse material que vocês me estão a pedir. Há outro que não é possível para já, pelo menos para já eu fazer, porque, como eu disse nos meus vídeos iniciais, eu só estou a trabalhar com os meus automóveis. Eu não faço trabalhos em casa, não faço trabalhos para fora, para outras pessoas, seja lá o que for, e nem estou a tentar angariar clientes para ninguém. Eu só faço isto por gosto à marca e para tentar informar o máximo de vós, porque muitas vezes as avarias, eu não quero ofender ninguém com isto, atenção, muitas vezes as avarias são criadas por nós mesmos. Coisas tão simples como isto. Um filtro do ar que é sacudido em vez de ser limpo, um filtro do óleo que custa 2 euros em vez de 12, e um filtro de combustível que anda lá até o carro parar. Eu vejo isto muitas vezes. E manutenção preventiva, além de ser engraçado, fazer isto ao fim de semana, vocês abrem o capô, mudam umas coisinhas aqui e ali, ligam-se mais com o vosso carro. Eu pelo menos tenho uma ligação emocional muito forte com os meus. E são coisas que não são assim muito caras. É a manutenção preventiva e vai-vos evitar um medido de massa de ar, vai-vos evitar abrir o motor, vai-vos evitar andar a explorar óleos infinitos para saber qual é que é o melhor óleo. Eu não tenho nenhuma marca de óleo específica, eu meto aquilo que me aparece à frente. Eu não uso Selenia, eu não uso Castrol, eu uso realmente aquilo que me aparece à frente. Só que eu mudo o óleo todos os anos. E o filtro do óleo. Eu mudo sempre o filtro do óleo quando mudo o óleo. E há outra coisa que eu gostava de ver acontecer. Se vocês fazem, imaginem, 20 mil km com óleo. Ok, tudo bem. Aos 10 mil, mudem só o filtro. Tiram o filtro velho, metem um filtro novo. Qual é que é o benefício disso? Se o vosso filtro já estiver muito saturado, imaginem que vocês compraram o carro há pouco tempo. Existe muita sujidade, muita langonha, entre aspas, dentro do motor. Vocês mudam o óleo e metem o melhor óleo do mundo, não interessa marcas. Essa porcaria toda vai-se começar a soltar e ir para dentro do filtro. Ao fim de 10 mil km, o filtro está saturado.
E depois disso, a válvulazinha está lá dentro, vai abrir e o óleo vai passar à volta. Vai passar sem ser na filtragem. Então, mudem numa revisão intermédia. Imaginem que vão ver como é que está o filtro do habitáculo, por exemplo. Vão ver, filtro do habitáculo. Epá, já passou 10 mil km, custa 5 ou 6 euros. Ou 10 ou 12, não sei. Depende do filtro, depende da marca, depende do carro, por aí fora. Mudem o filtro do óleo. Atestem com 1 litro de óleo ou 3 quartos, ou um quarto de óleo e fica o problema resolvido. Ok. Mais alguma coisa que eu queria falar sobre filtros do óleo? Mas esqueci-me. Ora bem, só para finalizar nos filtros do óleo. E isto depende muito do tipo de motor que vocês tenham no vosso automóvel. Também há situações em que, ou seja, eu estou a dizer para mudarem o filtro de óleo nas revisões intermédias. E depois também há outra parte, há pessoas que nem mudam o óleo, o filtro, desculpem. Há pessoas que nem sequer mudam o filtro de óleo em todas as revisões, em todas as mudas de óleo. Então imaginem um filtro de óleo que é para andar 10 mil ou 20 mil, fazer o dobro desse trabalho. Ainda por cima um filtro que poderá ser um filtro daqueles baratos. Há outra coisa que vocês têm que ter em consideração. Quando não se troca o filtro do óleo, não é só esta quantidade de óleo que fica retida no filtro. Todos os canais que vão desde o filtro até ao cárter, os canais internos do motor, da bomba de óleo, por aí fora, o óleo fica lá, porque está fechado. Há casos em que mais de meio litro, até 3 quartos de litro do óleo ficam retidos se não trocarem o filtro do óleo. Estão a perceber? E com isso, vocês vão contaminar o óleo todo novo. Além do filtro já está completamente entupido e não vai fazer nada, não é? Além de estar todo entupido, o óleo novo não vai passar, não vai ser filtrado, porque está contaminado, e vão estar a contaminar o óleo novo com o óleo velho. Vão estar a fazer, não é meio por meio, mas 10% do óleo velho fica lá, 10, 15%. Então qual é que é a vantagem de pouparem 10 euros num filtro, se a seguir estão a danificar o motor todo? Não faz sentido. Para mim não faz sentido. No mínimo dos mínimos dos mínimos, por favor, mudem o filtro de óleo a todas as mudas de óleo. E na minha opinião, se o carro faz revisões de 20 e 20 mil, passam para 10. Se faz 30 em 30, passem para 15. Cortem sempre a metade. Também é importante a idade do óleo. Os óleos sintéticos, estima-se que consigam durar até aos 2 anos. O óleo semi-sintético até 1 ano. Eu, nos meus, atenção, independentemente de ser sintético ou semi-sintético, porque eu tenho várias motorizações, mudo sempre com 1 ano. Ao fim de 1 ano, se não fiz os quilómetros, muda o óleo. Ok? Se fizer mais do que uma muda de óleo por ano, é o que é. Por isso, atenção, são coisas que parecem simples, mas têm muitas consequências. Os filtros têm muitas consequências, tal como eu falei no entupimento do filtro de habitáculo. Ao início, quando é novo, tudo muito bem, não é? Filtro ao ar todo, respiramos todos ar limpo. Passado mais do que 1 ano, o filtro passa a ser um emissor de lixo e de porcaria e de micróbios. Está sempre a emitir. Porque o lixo começa a passar por este lado. E está a contaminar tudo. Além de contaminar as condutas, contamina as nossas vias respiratórias e por aí fora. Isto é com os médicos, já não é comigo. Pronto, foi mais um vídeo. Esta semana estou a lançar um pouco mais vídeos por causa aqui dos feriados e tudo mais. Para a semana voltarei com mais um. Ainda não sei bem sobre o quê, mas vocês me dirão. E aqui temos mais um vídeo. Espero que tenham gostado, como sempre. Se tiver alguma pergunta, alguma questão, por favor, basta colocar nos comentários abaixo. Adeus!